E vamos aí para mais um programa show de bola aqui agora falando do Campeonato Brasileiro. Então nós temos na primeira colocação o Flamengo com 30 pontos, em segundo com 27, 3 empates aqui, tem o Botafogo, o Palmeiras e o Bahia, pelos critérios de desempate, essa é a ordem. O São Paulo vem na quinta colocação com 24 pontos e o Atlético Paranaense com 22 na sexta colocação. Esses vagas para a Libertadores. Vagas para a Sul-Americana agora tem o Bragantino com 22 e agora uma série de equipes com jogos a menos ainda. O Cruzeiro com 20, o Fortaleza com 20 pontos também, o Inter com 19, o Atlético Mineiro com 18 e o Criciúma também com 16 pontos. Agora, aquela zona morta do campeonato, que não vai para a Sul-Americana e nem zona de rebaixamento, tem a equipe do Juventude, que também tem partidas a menos. Aí já as equipes que têm a mesma quantidade de 14 jogos, que vem o Vasco com 14, o Cuiabá com 13, o Vitória com 12. Na zona de rebaixamento tem o Corinthians com 12 pontos, e aí o Grêmio também na zona de rebaixamento com 11 só, que com 2 jogos a menos. Aí tem o Atlético Goianiense na penúltima colocação com 11 e o Fluminense com 7 pontos, segurando a lanterna do campeonato. Então tem essa diferença aí de algumas equipes com jogos a menos que pode mexer na parte aí de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Na última rodada nós tivemos 3,2 de média de gols no campeonato, Cuiabá e Botafogo, 2-1 para o Botafogo, o Vasco venceu por 2-0 Fortaleza, o Criciúma venceu o Cruzeiro por 1-0, o Flamengo venceu fora de casa, ótimo resultado, o Atlético Mineiro por 4-2, o Bragantino venceu por 3-1 o Atlético Goianiense, o São Paulo fora de casa venceu ali o Atlético Paranaense, que vai brigando direto com o São Paulo ali por essa vaga da Libertadores, por 2-1, Grêmio e Palmeiras ontem 2-2, o Palmeiras com muitos desfalques, e para o Grêmio também foi um bom resultado, embora tenha aberto 2-0 no placar, e o Palmeiras buscou o empate. O Bahia era um dos favoritos da rodada, venceu por 2-0 em casa a equipe do Juventude, vem muito bem em casa o Bahia, por isso que ele está na quarta colocação. Fluminense e Inter 1-1 e o Fluminense já começa a mostrar melhoras com a chegada do Mano Menezes. O Corinthians venceu no finalzinho do jogo por 3-2 o Vitória, até era uma partida que merecia empate ali, mas o Corinthians, sendo o Corinthians, buscando no último resultado ali, no último momento do jogo, o resultado, e acabou vencendo por 3-2, o Corinthians que ainda não tem técnico. Próxima rodada, então 15ª rodada, nós vamos ter Flamengo e Cuiabá e São Paulo e Bragantino no sábado às 20 horas. No domingo, 16 horas, tem Cruzeiro e Corinthians, Fortaleza e Fluminense, Juventude e Grêmio. Às 18 horas tem Inter e Vasco. Às 18h30, alguns jogos, Vitória e Criciúma, Palmeiras e Bahia, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense e Botafogo e Atlético Mineiro. Então, Flamengo e Cuiabá, o Flamengo favorito, São Paulo e Bragantino, um jogo bem parelho ali, as duas equipes estão praticamente com a mesma pontuação no campeonato, então estão disputando a vaga direta ali. Cruzeiro e Corinthians, jogo interessante, o Cruzeiro vem bem dentro de casa. Fortaleza e Fluminense, é um jogo interessante também até para a recuperação do Fluminense. Juventude e Grêmio, eu acredito na vitória do Grêmio, o Grêmio que está começando a jogar bem. Inter e Vasco, é um jogo interessante também, aposto na vitória do Inter. Vitória e Criciúma, aposto no Vitória. Palmeiras e Bahia, aposto na vitória do Palmeiras. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, eu acho que o Atlético Paranaense consegue aí se recuperar. E Botafogo e Atlético Mineiro, jogo interessante também e um jogo bom para empate. Tá certo? Então esse foi mais um programa show de bola aqui no canal Ale Moraes TV, Veículos da História. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.